Bem, vamos continuar agora com esta mesa que se chama Infraestrutura e o Mundo do Trabalho. À minha direita, nós temos o professor Ademar Mineiro, do DIEESE, e à esquerda, José Carlos Assis, da Universidade Federal da Paraíba. Ademar, pode começar por você. Mais ou menos, grosso modo, essa mesa vai até às 6, máximo 6h05, porque a gente aqui não pode estourar o horário. Então, a gente tem aí... Então, tem uma boa hora para vocês dois, tá? Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite para estar aqui. Não sei se exatamente debatendo, porque quando eu vi que ia estar com o Zé Carlos na mesa, normalmente a gente tem muito mais acordos do que desacordos, então... talvez aprofundando algumas coisas, né? Mas, enfim, particularmente saúdo o Centro Celso Furtado, que essa semana, junto com várias outras entidades, inclusive a Fundação Perseu Abramo e outras, divulgou e apoiou um documento, que é um documento aberto à discussão de construção de uma alternativa popular à crise brasileira. E eu acho uma iniciativa muito importante e acho que é, inclusive, dentro desse marco que a gente deve discutir o tema da integração. Eu preparei uma apresentação que eu vou usar e vou tentar ser bastante breve nela, porque eu já vi que o meu amigo Zé Carlos está preocupado com o tempo. Ele disse que precisa de 58 minutos e 32 segundos para a exposição dele. Então, eu vou tentar passar aqui rapidamente. Bom, eu vou falar, na verdade, de uma perspectiva, que é uma perspectiva não só, e talvez eu devesse ser apresentado menos como DIEESE aqui, talvez mais como REBRIP, que é a instituição da qual eu participo e a qual eu assessoro, né, que trata das questões de integração. REBRIP é a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, e há bastante tempo a gente vem debatendo os temas de comércio e integração. Então é dessa perspectiva que eu vou falar. O movimento sindical participa, através de algumas das suas organizações, da REBRIP, mas essa não é uma rede só do movimento sindical. Então eu vou, digamos, falar um pouco dessa perspectiva, onde os sindicatos se incluem, de uma discussão progressista do processo de integração. Bom, de onde é que isso parte? E eu acho que isso é importante da gente perceber. De um lado, essa discussão da integração como um processo alternativo, da resistência que foi feita ao longo dos anos 90 do século passado, digamos, as estratégias liberais no interior de cada país, isso que eu estou chamando de globalização neoliberal, e a iniciativas de integração pelo comércio, né? No caso da América Latina, a resistência, né, ao chamado Acordo da ALCA. Né? Então, essa ideia, né, de combater a área de livre comércio das Américas, a ALCA, né, e a resistência interna aos processos neoliberais, né, apontou para os movimentos sociais, e em particular para o movimento sindical, a ideia da integração regional como uma estratégia de alternativa, né, a esse processo. Então, na verdade, o ministro Amorim falava aqui, né, da integração como um processo contra-hegemônico, do ponto de vista dos governos. E dos movimentos sociais, ela também aparece, digamos, dessa perspectiva, como, digamos, gerada no processo de resistência. Mas também, digamos, tem componentes de ideias propositivas, né? Então, digamos, uma parte dessa discussão surge na sequência da democratização e do embate do movimento sindical e dos movimentos sociais pelo processo de redemocratização do continente em geral. E, nesse processo, a questão da integração aparece como
uma alternativa de aprofundamento democrático, de construção de um projeto alternativo nesse novo ambiente. Aparece também, e aí não só do ponto de vista latino-americano e caribenho, né, mas na luta continental contra a ALCRA e contra os projetos de integração liberal, resulta também uma estratégia de trabalhar um projeto de integração chamado Projeto de Integração dos Povos, né, que contrapunha a ideia da integração liberal. Então, essa ideia, por exemplo, é muito cara no interior da Aliança Social Continental, que era um conjunto de organizações e movimentos sociais de todo o continente, e aí incluía, inclusive, organizações dos Estados Unidos e do Canadá, que resistiu à ALCA, né? E que tinha um documento base, que era uma nova estratégia, né, de desenvolvimento para as Américas através de uma integração dos povos. Né? E também, digamos, esses movimentos sociais ao nível de cada país apoiaram, né, na sua resistência nacional ao projeto liberal, a chegada ao poder de novos governos, né, de novos governos em toda a região, e, digamos, essa discussão, né, da busca de uma alternativa pela integração apareceu também no debate que se fez a nível de cada país nos programas de governo desses novos governos. Então, digamos, essas três discussões eram discussões de caráter mais propositivo. Quais as dificuldades aí desse processo? Bom, na verdade, a tal da integração dos povos, ela se contrapunha a um processo de integração que tem características transnacionais. Foi falado aqui, e eu acho que é bom a gente ressaltar, parte importante, por exemplo, do que a gente chama de integração Brasil-Argentina, diz respeito à chamada indústria automobilística, né? 2/3 do tal do comércio Brasil-Argentina, na verdade, é um projeto da indústria automobilística, e que não tem nada a ver com o que a gente pensa de integração. Tem a ver com o aproveitamento de vantagens locacionais por parte da indústria automobilística. Assim como parte grande da integração Brasil-México diz respeito a exatamente a mesma coisa, não é? Ou a chamada integração entre Brasil e África do Sul. São, digamos, alguns espaços em que essa integração... Redução de imposto. Que essa integração é ditada pelo padrão de produção mundial da indústria automobilística, aproveitando diversas vantagens de localização, a história da montagem, né? Não só da parte de carros, mas também caminhões, etc., né? Como é que eles distribuem essa produção pelo mundo. Né? Então, digamos, existe uma integração também em curso, e avança muito mais do que qualquer outra coisa, digamos, conduzida pela indústria transnacional, aproveitando essas vantagens de localização, aonde, e isso é uma parte do discurso atual, né, digamos que o Brasil deve retomar, né, as negociações para a formação de áreas de livre comércio, negociações com a União Europeia, como foram citadas, e outros. Né? Não, o Brasil não pode deixar de se integrar às cadeias globais de produção. O que significa se integrar às cadeias globais de produção? Significa aceitar, na divisão do mundo que fazem as transnacionais, que elas possam aproveitar das nossas vantagens de localização, né, de estarem alguns de seus setores instalados no Brasil, produzindo o que for mais barato aqui para integrar, né, sabendo que é uma coisa que o Zé Carlos estava me alertando ali, né, que uma parte dessa divisão, né, porque essa divisão ela é produtiva, mas ela não é só produtiva, né, ela é administrativa, ela diz respeito também à questão do progresso técnico, onde é que é produzida a tecnologia, onde é que é produzido o design e onde se localizam, né, as áreas contábeis, as áreas financeiras das empresas, né? E a gente sabe que as empresas a nível mundial, e isso é uma discussão que está hoje, eu não estou falando uma novidade aqui, está no âmbito do G20, está no âmbito da OCDE, de como é que as transnacionais evadem impostos pelo mundo, né? E uma parte dessa evasão diz respeito exatamente a essa
relocalização, que não é só das áreas produtivas, mas também é da parte administrativa, financeira e contábil das empresas. E, de repente, como é que elas concentram todo o seu lucro, não é, em paraísos fiscais, não é, que, de forma anedótica, a gente fala de Caimã, de pequenas ilhotas, mas que, na verdade, são a Inglaterra, a Suíça, Delaware, nos Estados Unidos e outros grandes centros onde você tem aí a possibilidade de escapar, não é, do fisco. Não é? E isso é uma parte grande dos problemas do Brasil e de outros países quando pensam em arrecadação. Não é? Bom, mas isso é só para dizer que, digamos, uma parte dessa integração internacional é dada pela lógica das empresas, e essa lógica tem uma parte produtiva e tem uma parte financeira, contábil, fiscal, etc. Não é? E outra coisa é essa história da integração dos povos, que é, digamos, pensada de outra perspectiva. A outra questão de dificuldade é, como a gente está falando dos movimentos sociais e da sua relação com esses governos que buscam novos projetos nacionais, essas relações elas são assimétricas, em vários momentos elas são conflitivas, a gente viu em vários países latino-americanos isso acontecer, ou elas não têm sincronia, quer dizer, alguma hora você quer avançar mais, os governos querem avançar menos, outra hora os governos querem avançar mais, os movimentos sociais querem avançar menos. Existem disputas no campo dos próprios movimentos sociais, não é, a respeito dessa visão de como é que dá o processo de integração. Existe a questão nacional, não é, várias vezes, digamos, o projeto nacional, não é, e especialmente em momentos de crise, não é, foi perguntado, as respostas tendem a ser respostas nacionais. Dificilmente a resposta à crise é uma resposta integracionista. A resposta à crise tende a ser uma resposta muito mais nacional e isso acaba, digamos, solapando o processo de integração. É mais fácil você bater. Bom, o senador Saturnino já foi prefeito, né? A porta do prefeito é a primeira onde se bate, depois a do governador, do presidente da República, e nessa ordem. Quer dizer, o nível de poder que está mais próximo é, na verdade, o que é mais questionado. Então, o âmbito nacional ele sempre vem antes do âmbito internacional e isso pode ser um problema, né, do ponto de vista do processo de integração. Bom, tem um desejo, e aí eu acho que é um ponto importante, que a integração seja visto como um projeto de transformação social. Então, não é só que você vai integrar estruturas produtivas, mas é que você vai mudar a concepção de desenvolvimento, né? Em que você também possa, digamos, evitar aí os limites que são dados pelo papel que o mundo te coloca. Não é? Porque se você aceitar uma integração subordinada ao projeto liberal, está definido, digamos lá, perfeitamente o campo onde você pode se integrar. Mas você quer se integrar dessa forma, você quer ter uma integração autônoma, uma integração que seja compatível com um projeto nacional e com um projeto regional e que não seja limitada pelo que o mundo te oferece. No caso da América Latina, é muito evidente, né, não só pelos Estados Unidos, ou pelo modelo europeu, mas evidentemente pela própria China, te oferece um papel que é um papel de fornecimento de commodities agrícolas, minerais e energéticas. Quer dizer, é isso que a gente quer? Né? Se for isso, está claro o papel que está colocado para a gente, você vai ter toda a chance de se integrar ao projeto mundial, sendo esse exportador aí de commodities. Bom, quais as consequências disso para o nosso projeto nacional de país? Para a cultura, para a educação, para o desenvolvimento de tecnologia, para a universidade, etc. Né? Tudo isso tem desdobramentos aqui dentro. Né? E finalmente, a questão de um novo modelo de desenvolvimento pelo lado dos condicionantes ambientais. Né? Essa é uma questão nova, mas é uma questão que está muito fortemente colocada. Né? Só para pegar um caso clássico, né? A Venezuela falou durante muito tempo de construção de uma alternativa, mas não conseguiu escapar, né, da maldição de ser um grande exportador de petróleo. Né? E assim ficou, e, enfim, todos sabem quais as consequências de ser um grande exportador de petróleo e o interesse que isso gera num determinado padrão de produção energética a nível mundial.
né? O Brasil, às vezes, até flerta também com isso, né? Com essas possibilidades do pré-sal, você acaba flertando, inclusive, com essas possibilidades também de ser um grande exportador de petróleo. Qual é a consequência do ponto de vista ambiental? Isso significa uma possibilidade de um modelo novo ou isso reforça um tipo de modelo antigo de integração? Não é mais do que isso. Quer dizer, todos os países latino-americanos são, de alguma forma, exportadores de produtos agrícolas, minerais e energéticos. Alguns exportam mais de dessas áreas, mas todos, de alguma forma, são exportadores de um outro. Bom, isso garante a integração da América Latina com o resto do mundo como fornecedor de commodities. Mas e o nosso processo de integração interno? Como é que você trabalha isso? Porque, desse ponto de vista, nós somos até competidores. Se pegar alguns mercados, carne, soja, etc., bom, somos competidores uns dos outros. Não teríamos por que nos integrar. Somos mais competidores do que solidários desse ponto de vista, né? A gente vê, por exemplo, como o Mercosul negocia em bloco, quando vai à negociação, especialmente com a União Europeia, né, qual é um grande importador de commodities da região, particularmente soja, carne, como é que a discussão na hora H é uma discussão pobre, porque é uma discussão de qual cota cada um vai ter nessa brincadeira, em que nós somos mais competidores e eles lá ficam provocando no processo de negociação. Podemos dar uma cota mais desse tipo de carne, que é mais o que um dos países exporta, ou mais um pouquinho de soja, mas não óleo, e se entorta, e aí um exporta óleo, o outro exporta torta, e aí eles jogam com essas contradições o tempo todo e minam o próprio projeto de integração regional nosso. Então, quais são, digamos, as premissas, né, dessa nova integração? Na verdade, o aprofundamento de uma relação entre os povos, né, mais do que entre empresas, né? Um aprofundamento também das formas de governança político-institucionais. Eu não vou avançar nisso aqui, mas o ministro Amorim falou em algumas delas, como a Unasul, a CELAC, etc., que foram estruturas que foram criadas para cima, mas a gente pode ver no interior do Mercosul também, né, as reuniões especializadas que foram sendo criadas, quer dizer, formas, digamos, também para baixo, né, para você sair do nível nacional e ir para o nível dos ministérios e das áreas de discussão, né? Então, essa questão da governança político-institucional é um processo importante. A construção de cadeias produtivas ela tem que ser orientada ao projeto de integração, né? E não orientadora do processo de integração, né? Como é o caso, por exemplo, da indústria automobilística, que de alguma forma molda esse processo. Um outro ponto que eu também não vou avançar, mas tanto o ministro Amorim como o ministro Dulce falaram, né, é a integração como um processo para você ganhar musculatura para, digamos, se inserir no cenário internacional. Quer dizer, na medida que você tem essa musculatura regional, você tem mais grau de liberdade para mover aqui dentro as suas políticas, né, as políticas de integração. Na medida que você ganha força internacional ao agir em conjunto, você ganha grau de liberdade para mover politicamente o projeto de integração, né? E uma coisa que eu vou discutir adiante, mas que depende muito do Estado, quer dizer, os mercados devem ser subordinados aos interesses estratégicos do processo de integração. Esse é um ponto importante, porque senão, se você não tem uma estratégia de integração, né, foi um pouco falado aqui, né, e essa estratégia ela orienta as políticas e dessa forma subordina os mercados, se você não tiver estratégia, em planejamento a gente costuma dizer que quem não tem estratégia é parte da estratégia de alguém, né? Aí você seguramente é parte da estratégia dos mercados, que esses têm estratégias absolutamente claras e sabem exatamente o que querem fazer e onde querem chegar, né? Você tem um ponto, imagino que o Zé Carlos vai falar, mas que é importante nessa discussão, que é a discussão econômica propriamente dita, né? Não do ponto de vista dos interesses empresariais em geral, mas uma discussão que vem lá desde o Prebisch, que seguramente Furtado foi um dos expoentes desse debate, né? Que é, digamos, a questão da dimensão ótima de escalas produtivas. Ou seja, tem indústrias que você não pode montar se você não tiver escala de produção. Talvez não seja um problema para o Brasil em todos os setores, mas se você pensar isso do ponto de vista do Uruguai, é um grande problema.
Ou seja, tem algumas indústrias que o Uruguai, enquanto país, não pode pensar em ter, porque a escala ótima de produção supera em muito a população do Uruguai. Então, o Uruguai só pode pensar isso do ponto de vista integrado. Isso estava nas discussões da CEPAL lá atrás, né? Também resultava na discussão da integração dos mercados, e isso pensado, digamos, do ponto de vista do progresso técnico e da eficiência produtiva. Ou seja, se você quer ter indústria moderna, quer ter capacidade de geração de progresso técnico, mesmo que você pense em rotas de progresso diferente, de progresso técnico diferente das trilhadas pelos países hegemônicos do capitalismo, de qualquer maneira você vai precisar de uma escala de produção, né, considerável, e isso se dá pelo próprio processo de integração. Aí você tinha uma disputa aí com a chamada integração hegemonizada pelos interesses corporativos. Isso foi muito claro do ponto de vista dos movimentos sociais. Quer dizer, mesmo quando se discutia o processo de integração, não era qualquer integração que se queria. Ou seja, grandes empresas, grandes interesses corporativos, eles são, naturalmente, contra os trabalhadores e contra os consumidores, não é? Porque eles visam, não é, digamos, extrair o máximo dos trabalhadores e limitar direitos dos consumidores, possibilidades dos consumidores, no limite por preço, mas não só por preço, não é? Esses interesses corporativos, evidentemente, eles têm um enorme efeito predatório sobre o meio ambiente e sobre as populações atingidas, né? Especialmente se a gente está falando da grande exportação de commodities agrícolas, minerais e energéticas, né? A gente sabe o efeito do setor de petróleo, gás, a gente sabe do efeito do agronegócio, a gente sabe do efeito da mineração sobre as populações. Então, isso, se você quer trabalhar essa questão cultural da integração, você sabe que aí você tem uma enorme resistência, porque como é que você vai convencer os indígenas bolivianos ou equatorianos, não é, que têm suas áreas de produção atingidas, suas áreas de sobrevivência atingidas pela grande mineração ou pela grande extração de petróleo e gás, né, a embarcarem nesse um projeto de integração hegemonizado por esses interesses, né? E, bom, esses interesses corporativos estão minimamente preocupados em resolver problemas sociais. Como eu falei antes, digamos, o processo de integração pensado do ponto de vista dos trabalhadores e da sociedade civil, ele visa resolver problemas sociais, né, e não agravar problemas sociais. Então, digamos, se deveria buscar no processo de integração esses elementos de solidariedade e complementaridade, né, a questão da complementaridade produtiva para a superação de assimetria entre os países e assimetrias no interior dos países. A gente sabe, um país grande como o Brasil, como é que você vai defender, por exemplo, uma política que foi explicitada aqui, o FOSEM, lá, e as linhas de transmissão no Paraguai, se, digamos, uma parte, uma área do Nordeste do Brasil, faltam linhas de transmissão também para circulação da energia. Como é que você vai justificar o aporte do FOSEM a um país como o Uruguai, se o Uruguai tem uma renda per capita maior do que boa parte dos estados brasileiros, né? Então, começa a ter problemas políticos. Ou seja, você não consegue pensar esses elementos de complementaridade produtiva para superar não só as assimetrias entre os países, mas as assimetrias também no interior dos países. Você perde, digamos, capacidade de sensibilizar a população, né? Isso não é uma novidade no Brasil. Se você olhar o exemplo que sempre se usa, é o exemplo da integração europeia, em vários países da Europa isso acontecia também. Como é que a Itália, um país rico, vai ajudar Portugal, por exemplo, né, se na própria Itália existem diferenças entre norte e sul que são significativas? Quer dizer, o que justifica que o dinheiro italiano vá financiar a redução da assimetria entre Portugal e Itália e não a assimetria entre norte e sul da Itália, né? A questão de que o novo padrão de produção e consumo que gere renda e emprego, ele deve incorporar, né, de forma solidária, dezenas de milhões de trabalhadores latino-americanos a esse mercado de produção e consumo, né? Então isso é, digamos, de certa forma, parte do que eu estou falando de transformar fraqueza em força. Como a gente tem muita coisa para fazer do ponto de vista de expandir mercado, criar infraestrutura social,
fazer reforma agrária, etc, etc, etc. Bom, isso é o nosso potencial de crescimento, né? Isso não é... Se você transforma isso que é um problema em alguma coisa a ser resolvida, você ganha dinamismo. Um ponto importante aí também é a questão do papel do Estado, ou seja, deixado aos interesses corporativos, aos interesses empresariais. Na verdade, esse modelo de uma integração dos povos ele não vai se viabilizar, né? Então a integração ela é mais do que tudo uma decisão política a ser viabilizada e exige coordenar políticas públicas para viabilizar essa estratégia, né? Isso tudo coloca, digamos, o Estado Nacional e a coordenação dos Estados Nacionais como elemento central, né? Bom, e aí eu vou só citar rapidamente 3 elementos possíveis da construção de uma nova alternativa, né? O primeiro deles é bom que já foi citado, então não vou precisar avançar muito, mas é a questão da produção regional de tecnologia e cultura, né? Então, a questão da integração dos centros de produção de tecnologia, né? Etc, né? Integração de centros de produção acadêmica e pesquisa, né? A questão da produção audiovisual, enfim, foi citado aqui, a Uruguai produz 2 filmes por ano. Bom, mas se você tem essa capacidade criativa no Uruguai, se você tem capacidade, cria um instrumento de financiamento que possa financiar isso, por que eles têm que se restringir a 2 filmes por ano? Porque eles não podem fazer mais se eles têm essa capacidade. E vocês sabem, né, qualquer um que, em geral as pessoas não fazem, mas qualquer um que fique lá nos 5 minutos finais lendo as legendas, sabe quanta gente emprega, por exemplo, né, a produção cinematográfica, só para citar um exemplo, né? Então, você tem, digamos, um potencial aí importante. Assim como na integração desportiva, né? Quer dizer, isso é uma... eu costumo brincar que é absolutamente ridículo que o principal campeonato da região se chame Copa Toyota Libertadores, ou Copa Santander Libertadores, e não Copa Petrobras Libertadores, ou Copa Itaú Libertadores, ou qualquer outro nome, ou Copa PDVSA Libertadores, nas épocas áureas aí das finanças da PDVSA, né? Nós temos empresa, claro, que é uma empresa mexicana, que o México também participa, né? Então, por que não? Não, ficam na mão de transnacionais, aí, internacionais, né? O principal campeonato da região. Mas eu não estou falando só de futebol, eu falo do potencial desportivo que você tem e que o processo de integração poderia viabilizar, e isso também tem uma capacidade de geração de emprego, e não é mais do que isso. Cultura e esporte geram autoestima, isso é importante no processo de integração, né? Que você veja esse potencial, né? Que você não veja os países como competidores, mas veja os países como solidários nesses processos. A outra questão é a questão de micro, pequenas e médias empresas, né? Essas empresas são responsáveis, por exemplo, só para pegar no caso de Uruguai, Brasil e Argentina, quase 40% do emprego formal é das pequenas micro e médias empresas, né? E tem um potencial enorme, né? Então, digamos, saem um pouco dessa questão das grandes empresas corporativas, né? Então, geram muito emprego, são empresas que podem, se você colocar as questões certas que elas têm que resolver, no caso da tecnologia, turismo, que foi citado aqui, né? O Dulce estava falando aqui do passeio dele pela Argentina, mas você tem um potencial enorme. Alguma coisa começou a ser explorada, mas pouca coisa, até porque você tem dificuldades de transporte, tem dificuldades linguísticas que ainda tem que ter superadas, né? Mas você tem um potencial enorme aí também de fazer pequenos negócios, porque não são grandes hotéis, são pequenas pousadas, são pequenos restaurantes, a capacidade que você tem aí de avançar nessa questão do turismo é gigantesca. Se você combina isso, então, com a questão da agricultura familiar, mais ainda, porque a gente sabe o que o agronegócio fez. O agronegócio uniformiza a produção. Então, alguém citou aqui que ninguém tem mais de 50 anos, mas os que têm mais de 50 anos vão lembrar lá, até os anos 60, por exemplo, a quantidade de gorduras diferentes que se usavam para fazer comida no Brasil, né? Em 10 anos isso virou óleo de soja, né? Bom, isso tem um efeito do ponto de vista dos negócios, mas também tem um efeito do ponto de vista da gastronomia, não é? Você perde sabores. Quantos milhos a gente tinha regionalmente? Hoje você tem, digamos,
90% do milho amarelo e os outros aparecem como absolutamente marginais na história. E assim para vários produtos, né? A quantidade de laranjas, bananas, etc., que você tem e que você, na grande produção, vai perdendo essa diversificação. Bom, se você reforça a agricultura familiar, você não só mantém gente no campo, emprega gente, mas você tem capacidade de diversificação produtiva na produção de alimentos. Bom, isso tem efeitos de gastronomia regional, que podem ser acoplados com turismo, etc., etc., etc. Né? Bom, e de novo a questão que eu já tinha falado, né? Como é que essas empresas, através de incubadoras de empresas, etc., como é que você, através dos centros de pesquisa e produção acadêmica, pode gerar pequenas empresas na área de produção de tecnologia que ajudem esse processo. E, finalmente, né, já tomei um cartão amarelo aqui da coordenação da mesa sobre tempo, mas essa é a minha última transparência, antes de passar para o Zé Carlos, que já está mais aflito ali, a questão dos instrumentos financeiros do processo de integração. Né? Eu acho impressionante como é que a gente deixou de passar uma oportunidade no âmbito do Banco do Sul, né? E, ao mesmo tempo, se jogou nessa questão do Banco dos BRICS, que é uma coisa muito mais complicada do ponto de vista da armação institucional, embora seja mais fácil de viabilizar pelo lado dos recursos, porque você tem a China, em última instância, que banca essa brincadeira. Mas, digamos, você corre o risco de virar um ator subordinado da China nesse novo banco, enquanto se você joga o peso específico do Banco do Sul, na verdade, os outros países é que têm que se preocupar com o papel do Brasil. Né? Então, como é que você perde esse tipo de oportunidade e perde a chance de criar um instrumento financeiro importante, né, para o processo de integração? Como é que as experiências que a gente tem, por exemplo, para fazer comércio, investimento e outras atividades econômicas com moedas locais, como é que isso é debilitado? Quer dizer, mesmo quando você cria a oportunidade, pouca gente usa, porque as grandes empresas não se interessam por utilizar isso aí. Né? Então, como é que você incentiva isso através desse mecanismo? E, finalmente, digamos, como é que nessa questão dos instrumentos regionais você cria aí mecanismos de defesa frente à vulnerabilidade financeira e a turbulências que vêm do resto do mundo? Que você tem que se proteger e proteger o processo de integração dessas turbulências, né? E pensar em instrumentos financeiros que ajudem nesse sentido é também importante. Então, acho que era isso um pouco que eu queria colocar para a discussão e, se a gente tiver tempo, depois dos 58 minutos e 32 segundos do Zé Carlos, a gente debate um pouco. Obrigado. Obrigada, Ademar. O cartão não foi tão amarelo, era só uma advertência, quando o tempo faltava. Bom, passa a palavra para o Zé Carlos, sem cartão amarelo, para deixar um finalzinho de tempo para a pergunta. Tá? Claro, ótimo. Ter participação democrática do público. Olha, muito honrada com esse convite para participar dessa mesa com o meu querido amigo Ademar e, sobretudo, tendo esses convites partindo dessas duas almas fortíssimas do Centro Celso Furtado, que é a Rosa e o meu querido amigo Saturnino Braga. Boa tarde para vocês todos. Boa parte daquilo que eu precisaria falar já foi falado. Quer dizer, eu acho que o mapa dos objetivos de integração está mais ou menos definido. O que você tem é que saber como fazer isso. Como é que nós fazemos integração? No ano de 2006, 2007, eu entrei para o BNDES e combinei com o Luciano Coutinho, que é o presidente, que eu ia fazer um trabalho sistemático sobre a questão da integração, sob a ótica do banco. E saí pelos países sul-americanos, quer dizer, eu visitei todos os países sul-americanos, desde lá de cima, da Venezuela e tal, até o Uruguai. E falei com os nossos embaixadores, falei com o pessoal de lá, o pessoal da indústria, e voltei com uma convicção absoluta, que já foi dita aqui hoje. Comércio não faz integração. Comércio é competitivo. Comércio não integra. Se a gente quiser fazer integração, tem que ser pela via da produção. É a articulação, é a integração produtiva. Né? Eu comecei
a trabalhar nisso, inclusive depois que eu saí do banco, eu criei um Instituto de Estudos Estratégicos para a Integração da América do Sul. E nesse instituto a gente produziu um anteprojeto de lei de integração produtiva. O Senado Federal tem um instrumento muito interessante de viabilização de projetos de lei da sociedade através da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paim. Essa comissão faz um truque para evitar que você, para fazer um projeto de lei de iniciativa popular, você colha 1 milhão de assinaturas. Esse expediente é muito simples. Você entra com a minuta do anteprojeto na Comissão de Direitos Humanos e Participação Popular, faz uma série de audiências lá, foi o que nós fizemos, e depois dessas audiências, a sugestão é assumida e transformada em projeto de lei pela Comissão de Direitos Humanos. E aquilo começa a circular no Senado. Assim foi feito. Fizemos um projeto de lei de integração produtiva, visando, sobretudo isso, quer dizer, abrir oportunidades de integração física, de cadeias produtivas, né, com esquemas próprios de financiamento para as empresas interessadas no processo de integração sul-americana. Bom, isso avançou um pouco, passou lá por algumas comissões, foi até o senador gaúcho lá, morreu Pedro Simão, que foi um dos relatores, né, evoluiu para outra relatoria, mas em determinado momento, quer dizer, isso aí, a gente já tinha entrado na crise de 2009, 2010. Eu próprio fiquei pouco entusiasmado em avançar com o projeto. E havia outra coisa mais complicada ainda, que era o seguinte: vocês todos provavelmente já perceberam que a palavra industrialização hoje, no Brasil e no mundo, tornou-se meio maldita por causa da questão ambiental. Você não pode fazer indústria porque fere o meio ambiente. Esse negócio realmente, né, foi uma doutrina que veio, sobretudo, do Banco Mundial, que paralisa a vontade de industrialização de muitos países em desenvolvimento. Diante disso, eu parei lá o projeto de integração produtiva e vamos fazer outra coisa. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar e consolidar toda a legislação brasileira do meio ambiente. Ao contrário do que muita gente pensa, a legislação nossa é muito boa e muito detalhada. Ela só tem um defeito grave: ela é toda fragmentada. Então, ela pega imensas áreas, essas áreas são superpostas, e a dificuldade de licenciamento a partir daí fica imensa. Então, eu consegui um financiamento de uma empresa para fazer o seguinte: vamos fazer uma consolidação das leis de licenciamento ambiental e estabelecer uma coisa fundamental: prazos. Porque hoje, também não sei se vocês sabem, uma empresa entra com um projeto lá no CONAMA, lá no IBAMA, para fazer licenciamento ambiental, leva 7, 8 anos para ser licenciado. Licenciado, aprovado. Vocês imaginam o que uma empresa tem que suportar para fazer uma coisa desse tipo? Ela não, quando chegar 7, 8 anos, o projeto já está completamente ultrapassado. Ela tem que começar o processo todo de novo. Então, a nossa ideia com esse projeto, isso que é um anteprojeto de consolidação de leis de licenciamento ambiental, era justamente para você encurtar os prazos, quer dizer, especificar os prazos. Então, em vez do cara levar 1 ano para dar um parecer, vai dar um parecer em 3 meses e assim por diante. Bom, eu sou sociedade civil, eu não faço lei, é o Congresso Nacional que faz. O que eu faço com isso? Levo direto para o Congresso? Não vai dar muito, porque leis de iniciativa do próprio Congresso custa muito a circular. Vou conversar com o Executivo. Fui lá falar com o Ministério do Planejamento, porque eu achava que, pelo Ministério do Planejamento,
seria mais eficaz do que pelo Ministério do Meio Ambiente. Conversei, os caras acharam sensacional a ideia, ótimo, papapá, papapá, papapá. Aí o Brasil, quer dizer, entra em crise profunda a partir do Lava Jato. Tudo parou. Ninguém nem fala nisso. Isso não existe. Essa iniciativa não existe. Ela está tudo ali escrita e não existe. Bom, o que aconteceu do ponto de vista econômico no ano passado? Você tinha, se você olha os índices, os indicadores, até outubro do ano passado as coisas estão indo bem. Exceto a Rede Globo, que acha que 0,1% de inflação, né, de aumento de inflação, é um grande problema nacional e põe na cadeia de televisão, ninguém estava achando. Quer dizer, você tinha uma inflação que estava mais ou menos no meio da meta, 6,5%, 7%, 6,5%. Né? A questão do PIB estava ainda crescendo até o terceiro trimestre. As coisas funcionando, quer dizer, a renda estava crescendo. As coisas não estavam um desastre. O desastre acontece a partir de uma coisa chamada Lava Jato, que aí destruiu um pedaço do sistema produtivo brasileiro, que é a Petrobras e a sua cadeia produtiva. A partir daí, ficou muito difícil a gente ter iniciativa. De qualquer forma, é o seguinte, eu acho, como foi dito aqui, que o Brasil não tem alternativa a não ser pela integração sul-americana e mais alguma coisa que eu falarei aqui adiante. Por quê? Porque elas são economias complementares. Né? O Adhemar falou sobre a questão da escala. É claro que o Peru não vai fazer uma indústria de bens de capital. Uma indústria de bens de capital exige escala. A Bolívia nunca vai fazer uma indústria de bens de capital, existe escala. O que o Peru, a Bolívia, a Colômbia pode fazer? Certos setores especializados, como acontece no norte da Europa, com Finlândia, com Noruega, com outros países, Suécia. Você se especializa lá no seu cantinho, se torna competitivo em escala mundial e compete no mercado internacional. Especializado. Mas fazer tudo você não pode fazer. Agora, o Brasil pode tentar fazer quase tudo. Por quê? Porque nós temos um mercado interno grande, muito grande, e temos o potencial mercado dos nossos vizinhos sul-americanos. Então, o curso natural da história é o seguinte: nós vamos produzir bens de capital para o nosso próprio mercado e para vender ao mercado sul-americano. O mercado sul-americano vai vender commodities, outras coisas e outros produtos industrializados, especializados, para a Europa ou mesmo para o Brasil. Então você fecha a cadeia. Eu vendo para ele, eles vendem para lá, com o recurso que ele tem nessa segunda movida, ele volta e me paga. Isso é que é integração. Isso é um caminho de integração. Não tão perfeito, porque passa para ser complementar mesmo por articulações de cadeias produtivas, que é uma coisa natural e que está previsto nesse projeto que a gente colocou lá. Você vai integrar para cadeias produtivas por elas mesmas ou pelo capital. Porra, já tem grande investimento chileno no Brasil, já tem investimento de outros países sul-americanos no Brasil. Isso é integração. E a gente pode fazer o mesmo lá. É integração também, pelo lado do capital. Bom, mas levamos a troletada da Lava Jato, que continua repercutindo até hoje, o que levou, na virada do governo, a um absurdo ainda maior, que é o chamado projeto de ajuste do Levy. Se você somar essas duas coisas, nós estávamos, no fim do ano passado, o nosso crescimento era 0%. O crescimento de 2014. Então, partimos de zero. Se você pensar no ajuste, o que tem sido, o corte de investimentos públicos e de investimentos em geral que ele representa, vai ter uma contração de no mínimo 2%. Mas uma coisa que pouca gente está considerando, inclusive economistas de banco, que trabalham com estatística passada, são os pontos fora da curva.
a Lava Jato vai nos custar talvez 3 pontos percentuais de contração na economia. Somado aos 2% do ajuste, nós provavelmente vamos ter uma contração de 5% esse ano. Isso é inédito. Que eu me lembro, isso aconteceu uma vez parecido. Foi 4,3% de contração em 1981, com o Delfim Neto no Ministério da Fazenda. Você lembra, Vale? Mas foi daí que veio a recessão e o desemprego do Celso Furtado, pô, que foi o livro que me fascinou na época, um livrinho pequenininho, curto, mas uma bala. Então, esse tipo de situação, né, nós não temos muita alternativa imediata de sair disso. Qual é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é o seguinte: nós temos que sair desse ajuste. Com esse ajuste não leva a lugar nenhum. Entretanto, como é que você sai de uma situação econômica ou de uma política econômica numa época de generalizado derretimento das instituições republicanas? O executivo não tem credibilidade, o legislativo não tem credibilidade, o judiciário não tem credibilidade, a Polícia Federal não tem credibilidade, a promotoria pública não tem credibilidade, nada tem credibilidade. Nada. Até a igreja tem a credibilidade abalada pelo negócio aí dos padres pedófilos. Então, é um derretimento geral da instituição. Geral. Quando isso acontece na história dos países, se vocês verificarem, vai lá e recua até a Revolução Francesa, você vai ver o seguinte: quando as instituições, no caso de lá foi o rei, a nobreza, a burguesia, os operários, estava tudo em conflito entre si. Os camponeses, todos em conflitos entre si. Nada, não tinha nada que ordenava. O que aconteceu? Aconteceu uma revolução civil. Só veio a ser ordenada pelo exército quando Napoleão assumiu o poder. Então, o risco que nós corremos é muito grande. Como é que a gente escapa desse risco? Eu estou falando essas coisas porque é importante, quando a gente fala em projeto de integração, que a gente verifique o contexto geral dessa história. Nós não vamos avançar nada se a gente não romper com esse derretimento geral institucional. Quando esse derretimento acontece, você só tem duas soluções engendradas pela história. Ou é um pacto, ou é a guerra civil. Não tem um terceiro, não tem um intermediário. Ou é pacto, ou é guerra civil. E pacto entre quem? Aí você tem que ser marxista. O que está na base da sociedade? São as classes sociais. O pacto é entre a classe trabalhadora e a classe empresarial, a burguesia. Ou ela faz um pacto, ou elas fazem um pacto, ou você não tem muita alternativa de saída para a brutal crise em que estamos mergulhados. E aí é o seguinte, as perspectivas são fantásticas. Se a gente conseguir fazer esse pacto, as perspectivas são enormes. Talvez nunca experimentadas no Brasil antes. Sabe por quê? Porque nós não temos mais o que esperar, nem da Europa, nem dos Estados Unidos, que é uma forma de participação do desenvolvimento dos outros, de rapina. Eles não promovem desenvolvimento. Eles simplesmente exploram os países. E apareceu no mundo um país totalmente diferente, comunista, de repente vira capitalista, de repente você não sabe o que é exatamente, que chega e diz o seguinte: a minha plataforma básica, e ele teve aqui, o Xi, no Brasil, e falou isso aqui, e a imprensa brasileira não deu, porque é incompetente, não deve ter percebido a importância disso, mas é o seguinte: o eixo, a plataforma central das relações externas chinesas é a cooperação. E a cooperação, vou dizer para vocês com que princípios. Eu até anotei esse negócio porque não consegui decorar ainda. Os princípios: orientação empresarial,
manejo comercial, participação social e promoção governamental. É um projeto público-privado no seu conceito fundamental. Aberto. Agora, o que está no cerne dele mais importante é a ideia da cooperação. Porque essa ideia da cooperação apareceu no G20, na primeira reunião depois da crise de 2008, na reunião de Washington. Apareceu, eu li o documento final de Washington, depois teve Londres e depois Pittsburgh. As três primeiras reuniões do G20 estavam centradas na ideia da cooperação. E dizia o seguinte: políticas fiscais expansivas e políticas monetárias expansivas. Com isso, salvaram o mundo. Nós entramos nisso em 2009, 2010. Não sei se vocês se lembram. Quem é economista aqui se lembra. 2009, 2010, o Tesouro injetou 180 bilhões de reais no BNDES e o BNDES regou a economia. Os neoliberais disseram, não pode, o Tesouro não pode, isso é um absurdo, está aumentando a dívida pública. Não aumentou nada. A economia cresceu, a receita tributária aumentou e a relação dívida-PIB caiu. É justamente isto que estamos propondo para resolver a crise da Petrobras. O projeto REC-1, na crise da Petrobras. E isto é a retomada da economia brasileira que a gente está propondo. Por aí. Mas tem outra coisa. Nós estamos propondo um pacto. Né? Vou conversar aqui daqui a pouco, se tiver tempo, com o Ademar, para melhor envolvimento do pessoal da DIEESE nessa estratégia de pacto. Mas nós estamos propondo um pacto que é o seguinte: olha, tem que retomar uma política de crescimento econômico de natureza keynesiana, anticíclica. Isso é fundamental. No curto prazo, imediatamente. O médio prazo nós vamos fazer de outro jeito. Nós vamos fazer uma combinação com os chineses, pelo seguinte: a China está com um problema grave de poluição. A China está com um problema grave de escassez de água. A China tem problema de energia elétrica. A China é a maior produtora mundial de aço, está caminhando para 1 bilhão de toneladas. Mas a China, se continuar nesse ritmo de produção do aço, ela vai se arrebentar em termos de poluição. Ela própria sabe disso e quer cair fora. Então, a nossa proposta para ela é o seguinte: olha, e eu conversei com os chineses, né, veio com bastante simpatia, promovi aqui um seminário chamado BRICS, no século XXI, conversei com os estrategistas deles, todo mundo achou a ideia interessante, que é o seguinte: olha, vocês fazem o outsourcing da produção metálica no Brasil, porque nós podemos fazer uma indústria limpa. Vocês já não podem, porque a sua é suja. É uma indústria obsoleta, está aí há 30 anos, 40 anos. Nós podemos fazer uma indústria limpa, financiada por vocês, com investimento de vocês e com demanda de vocês. Porque a demanda ficará cativa do mercado chinês. É o maior negócio que, se vier a ser feito, já foi produzido no mundo até hoje. Porque você tem tudo. Você tem o financiamento deles, você tem o investimento deles e você tem a demanda deles. Nós entramos com a mão de obra, nós entramos com parte, pelo menos, do equipamento, e nós entramos com toda a cadeia produtiva em torno da indústria do aço. Isso aí, eu estimei um investimento da ordem de 350 bilhões de dólares. Para a China não é nada. A China assinou com a Rússia um investimento de 400 bilhões de dólares. E do ponto de vista estratégico e geopolítico, eles têm todo o interesse em fazer com o Brasil. Agora, a preliminar disso, fundamental, é o seguinte: tem que ter governo brasileiro. Sem governo, eles não fazem.
Os chineses só negociam, não, Saturnino, só negociam com o governo. É claro que negociam com a indústria privada, mas negociam debaixo do guarda-chuva do governo. Bom, então, a nossa esperança é o seguinte, é que a gente saia dessa crise por alguma forma e restaure a capacidade de ter governo. Para mim, a forma de sair dessa crise é pelo pacto social. O pacto foi a forma como a Suécia saiu na década de 30, nós estamos 80 anos de atraso. Foi essa como os países europeus ocidentais saíram de suas crises no pós-guerra, através de grandes pactos sociais. E pacto social não é nada que se faça pelo governo. Você faz dirigido ao governo. Você tem que entrar, sentar, trabalhar, lideranças sindicais, lideranças de empresários, estabelecem um programa, vão ao governo e dizem, olha aqui, nós apoiamos esse programa. É só a senhora aplicar. Para ela, qual é a vantagem disso? Hoje ela não tem apoio de lado nenhum. Ela não tem apoio da direita, não tem apoio da esquerda também. Agora, a partir de um engajamento para valer das classes sociais, ela passa a ter um apoio que se torna inarredável por parte, inclusive, do Congresso Nacional. Muita gente, quando eu converso sobre isso, o cara chega e diz, mas como é que você vai resolver o problema do Congresso? Vai se resolver tranquilamente. O Congresso não tem moral para recusar uma proposta que venha da sociedade civil em termos praticamente unânimes. Não tem como recusar. E eu encerro dizendo que o Gramsci dizia a propósito dessas situações em que você tem conflitos, né? Você tem que trazer o adversário para uma posição da qual ele só pode recuar com desonra. Obrigado. Obrigada. Nossa, Zé Carlos, você foi pontualíssimo. Muito obrigada. Bem, então faltam 10 para as 6, portanto, as perguntas podemos fazer uma boa rodada de perguntas para Zé Carlos. Zé Carlos Jaci, desculpe, e Ademar Mineiro, quem se candidata? Larissa. Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu faço Relações Internacionais na UF. Minha pergunta vai para o José Carlos. Quanto a esse último acordo que você falou da indústria metalúrgica, do aço, da gente atender a demanda chinesa do aço, isso não acarretaria, talvez, para a economia brasileira uma forte dependência da economia chinesa, da demanda chinesa, que posteriormente poderia acarretar novos problemas para nós, como com a derrocada de uma demanda posterior ou qualquer outro tipo de hiperdependência da China? Aqui. Opa, boa tarde. Meu nome é Matheus, eu faço economia na UFRJ. Eu queria fazer um comentário que vocês comentassem a respeito dessa proximidade que tem acontecido entre o Brasil e os BRICS em geral, né? Que, a meu ver, é uma questão conjuntural, que assim, os países têm muitas semelhanças entre si em alguns aspectos, mas que me parece ser uma questão muito mais conjuntural. E eu vejo a América Latina como uma proximidade muito mais estrutural, assim, pela questão geográfica, pela complementaridade, etc. E então eu queria saber, em termos de desenvolvimento mesmo, qual é a razão, né, na opinião de vocês, dessa maior proximidade com o BRICS em detrimento da América Latina, e se no longo prazo não seria mais interessante essa proximidade mais com os países latino-americanos em geral. Mais alguma? Agora ou nunca? Então tá, então paramos por aí.
Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão dos BRICS. Eu acho que, na verdade, o entendimento maior dos BRICS eu acho, como um instrumento político, né? No cenário que vem fechado da crise de 2008. Né? Então, enfim, no momento da crise de 2008, os países do G5, do G7 se sentem frágeis para tomar medidas e resolvem envolver uma quantidade maior de países, usam uma história que já existia lá da crise dos anos 90, que é os 20 países, né, que conformam lá o G20, né, e, de certa forma, digamos, passam o pires lá para recolher dinheiro para o processo de tentar mover as saídas da crise. Né? E nesse quadro, digamos, alguns grandes países assumem um papel específico. Né? Então, eu vejo muito o BRICS criado dentro dessa situação. Claro, quando você olha, digamos, existem relações econômicas, comerciais e financeiras importantes de todos individualmente com a China. Né? Se você coloca numa salada, você vai dizer, tem muitas relações entre os países BRICS, mas quando você separa isso, você vai ver que, na verdade, você tem uma relação forte e crescente, como o Zé Carlos falou, da Rússia com a China. Cresceu depois do problema ucraniano e da questão com a Europa, que a Rússia, ficando com medo de ficar na dependência completa em relação à exportação de gás para a União Europeia, resolve criar essa saída chinesa também. E aí parte dos investimentos chineses que foram listados tem a ver com isso, tem a ver com mover a Rússia, digamos, para leste, né, em direção à China. A Índia também tem fortes relações comerciais, né, o Brasil, a África do Sul, enfim. E entre eles mesmos, se você pegar entre Brasil e Índia, as relações são pequenas. Né, então, me parece que é mais um bloco político que acabou, digamos, conseguindo construir uma agenda financeira que envolve duas coisas que foram consolidadas agora, nessas últimas reuniões, tanto a de Fortaleza quanto agora a de Ufa na Rússia, que são mecanismos do novo Banco de Desenvolvimento e do acordo contingente de reservas. Né? O acordo um pouco responde àquela preocupação que eu falei em relação à integração, de você criar um mecanismo de defesa frente à vulnerabilidade financeira. Né? E o Banco de Investimentos, o novo Banco de Desenvolvimento vai ser um banco para financiar projetos de interesse dos países. Então, conseguiram, e agora estão numa grande discussão de o que mais eles fazem. Tem uma série de reuniões, tem muita coisa projetada, mas não tem... tem uns que dizem, temos que ver agora esses mecanismos financeiros funcionando, tem outros que, já criamos isso, agora temos que criar outras coisas, mas está muito limitado a isso aí. E, do ponto de vista de modelo, não tem uma proposta de integração no campo desse país. Tem a proposta chinesa de que todos se integrem à China como fornecedores de alguma coisa. Né? No caso da Índia até coloca um pouco mais, que é o fornecimento de serviços também, mas no caso do Brasil, da África do Sul e da Rússia é pura e simplesmente fornecimento de commodities, basicamente. O Brasil vai ter um ou outro produto, mas que em pouco tempo a China vai pegar a tecnologia, no caso de aviões, no caso brasileiro. Né? Então, quer dizer, a não ser que você consiga pensar alguns acertos, do tipo que o Zé Carlos está pensando, né, entre esses países, e aí a gente tem que avaliar os prós e contras dessas possibilidades. Né? Um deles é esse, acentuar a dependência em relação à China. Você tem muito mais possibilidades no processo de integração. Agora, você precisa ter uma estratégia de integração regional, que você não tem hoje. Né? E se você não tiver essa estratégia, obviamente, o que os chineses estão dizendo para os países latino-americanos é o seguinte: nós temos uma estratégia para vocês. Se vocês vierem com a gente, e não foi à toa, nesse início de ano, vários países da região passaram por problemas financeiros graves. Né?
A China compareceu, botou dinheiro nos países. Na crise da Petrobras, que foi citada pelo Zé Carlos, a China entrou com dinheiro. Depois veio aqui e apresentou lá o seu pacote de infraestrutura. Eles têm o projeto deles. Para quê? Para você exportar lá os produtos para a China. Né? Colocaram dinheiro na Argentina, então, nos 2 primeiros meses do ano, todo mundo falava que a Argentina ia quebrar, não é? Que o peso argentino ia disparar. Bom, você está correndo um processo eleitoral onde a questão econômica não é nem a questão central da discussão do processo eleitoral argentino nesse momento. E a mesma coisa em relação à Venezuela, onde os chineses também colocaram dinheiro e aliviaram um pouco a crise financeira, embora o problema da Venezuela é mais estrutural em função da queda do preço do petróleo internacional, né? Que aí já a saída é bem mais complicada. Bom, eles têm essa proposta. Agora, isso pode, inclusive, complicar um processo de integração entre nós, porque, na verdade, se é aceita essa ideia chinesa e todo mundo se integra como um fornecedor ou de matérias-primas diretas ou de matérias-primas processadas, no caso da siderurgia, bom, e a integração? Porque todo mundo está se integrando com a China, e a integração entre nós aqui, como é que fica? Então, eu acho que essa vai ser uma discussão importante. Nesse momento, eu entenderia os BRICS mais como isso, né? Como um mecanismo político. Agora, eles têm uma importância. Quer dizer, você entra, qualquer discussão que você vai ver do G20, os BRICS são uma fração política importante na discussão. Todas as últimas reuniões, eles fizeram posicionamentos, eles fizeram o debate em conjunto e pelo peso político de alguns, regional de outros, financeiro de outros, que é o caso da China, né? Eles acabam tendo uma influência e têm que ser levados em consideração. Então, são uma fração política importante no interior do G20, mais do que qualquer coisa nesse momento. A questão da dependência, eu acho que você não prestou muita atenção no que eu disse. Mudou o eixo das relações internacionais da China para o comércio, do comércio para a integração cooperativa. Se você olhar a relação americana e europeia com o Brasil, você vai verificar o seguinte: nós não temos soberania. Nós não temos soberania monetária e não temos soberania fiscal, a partir das relações estabelecidas pelos Estados Unidos, via Fundo Monetário Internacional e via Banco Mundial. Nós somos totalmente dependentes dele. Qual é a estratégia americana? Desde os fundadores. Os americanos têm 2 linhas de política externa. Tem uma política externa voltada para abrir espaço para as suas empresas. Não há nenhuma menção à cooperação internacional e cooperação para o desenvolvimento. Eles resistiram para burro para a criação do Banco Mundial, que no começo era realmente de desenvolvimento, depois é que ele se avacalhou. Mas a primeira linha deles é abrir espaço para a empresa americana no exterior. Isso é uma coisa. E a segunda é de natureza geopolítica. Afirmar o poder americano no mundo, que, aliás, subordina a outra. Então, a relação com a China é totalmente diferente. Primeiro é o seguinte, para estabelecer a relação com a integração. O que se pode imaginar? Porque isso tudo depende de acordos. Por isso que tem que ter governo. Porque nós podemos fazer o seguinte, nós equipamos os países sul-americanos em bens de capital em associação com a China. Associação tecnológica, inclusive. Então, você tem 2 níveis de integração. A integração com a China e a integração com a América do Sul. Em cima de um poder financeiro sem paralelo. E não é o tipo de poder financeiro americano. O poder financeiro americano é da empresa americana. E a empresa americana não está interessada em desenvolvimento de ninguém. Agora, o governo chinês, por razões geopolíticas, está interessado
no desenvolvimento de algumas partes do mundo que possa se integrar com ele, em termos prospectivos. No seminário que eu promovi, BRICS no século XXI, foi em maio do ano passado, na COP, foi uma espetacular geopolítica, apresentando a geopolítica chinesa para os próximos 30, 40, 50 anos. Isso é realmente estratégia. E nessa estratégia, nós estamos integrados por eles. O que falta? É nós nos entregarmos eles em nós. Porque se ficar com medo, nós vamos ficar dependendo. Hoje o mundo hoje é interdependente. E se for um processo de escolha, eu prefiro muito mais a dependência da China do que a dependência americana, que nos trouxe aonde nós estamos hoje. Então, as articulações internacionais, ela foi ruim. A articulação com a África, por exemplo, da China, foi muito ruim. O que ela estava fazendo no começo? 10 anos atrás. Ela pegava e fazia uma reprodução do que fizeram os ingleses e os próprios americanos nos países coloniais. Eu vou lá e invisto na mina, na ferrovia e no porto. Não tem nenhuma, como diz o Ademar, qual é a intercalação interna? Não tem nenhuma. Nunca tiveram. Então, é esse tipo de percepção que a gente tem que ter desse negócio. Né? Eu acho que é isso, né, Rosa? Não tinha mais. Não, o Ademar falou um negócio, quer dizer, nós ainda não temos um projeto de integração com a China. Não temos. O projeto de integração com a China que a gente pode ter, e que eu acredito que a gente poderá ter realmente, é esse que eu estou propondo. Por quê? Porque interessa a China. Você não vai fazer nenhum projeto que interessa só a gente. Tem que interessar o outro também. E por que interessa a China? Porque ela tem que sair da questão da poluição, ela tem que evitar. A China está construindo 30 megalópolis do tamanho de Xangai até 2030. Vai precisar de aço para burro. Então, como é que ela vai se ela não pode produzir. Eu tive em contato com uma grande empresa chinesa, eles estão projetando assim, não, vai construir mais 150, 90 milhões de toneladas de capacidade até 2020. Mas isso não é certo, segundo o cara me diz. Por que não é certo? Por causa da poluição. Agora, podemos fazer para a humanidade, é um projeto fantástico, que eu articulo o fechamento de uma indústria poluidora chinesa e abro uma indústria clean no Brasil. E isso interessa os dois países. Obrigado. Bem, umas palavrinhas rápidas antes que peço para a gente ir embora. Eu agradeço a vocês, todos que estiveram aqui, agradecemos muito ao SESI, o Centro Celso Furtado agradece muito ao SESI que participou deste seminário, e eu queria só apenas 3 palavrinhas rápidas. Eu guardei 2 ou 3 frases do embaixador Celso Amorim, ficou na minha cabeça a bela ideia, que esperamos que vá para frente, da criação da Escola Sul-Americana de Defesa. Isso realmente, eu acho que eu estou pensando muito no lado político do que foi o passado, a integração sul-americana, e o que foi e o que não foi. E isso eu acho que é um passo importante para que a gente não fique no futuro, porque eu já não estou nem pensando em comércio, economia, nada disso, eu estou pensando na parte política, essencialmente. Isso, a meu ver, é muito importante. E eu, junto com uma frase que o ministro Luiz Dulce disse, que realmente os projetos devem ser... não deve ser por ideologia que a gente vai fazer essa integração sul-americana. Até porque, quando é por ideologia, gente, vocês aqui são muito jovens para lembrar, houve uma coisa chamada Operação Condor. Há 40 anos, 75, a partir de 70, os governos, 5 governos latino-americanos,
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile se uniram para sequestrar opositores de um governo para outro, aos governos respectivos, e levar sequestrados para serem torturados ou mortos. É muito grave isso que aconteceu. Quer dizer, e as polícias agiram com conhecimento dos seus governantes. Isso eu acho que, se a gente não fizer uma integração na base da cultura, da cadeia produtiva de cultura política, de democracia, e de por que não, uma escola sul-americana de defesa, para que a gente possa dizer nunca mais Operação Condor. Quer dizer, que haja realmente uma integração de povos. Essa sua ideia de integração dos povos eu acho muito, muito fascinante por isso. Eu estou vendo muito lado político, vocês me desculpem, mas eu vivi com exilado, eu conheci muitos exilados a minha vida inteira, eu sei o que é isso. Isso nunca mais. Isso realmente a integração, acho que também tem que passar por aí. Bem, dito isso, quase emocionada, eu agradeço muito a todos vocês, e, dona Ingrid, eu chamo a senhora para dar as palavrinhas finais. Eu quero agradecer muito essa experiência que eu tive, o prazer de reunir essas pessoas tão interessantes que nos mostraram perspectivas diferentes. É muito interessante pensar como todos foram críticos, analíticos e propositivos. E eu acho que a experiência, o fato disso ser realizado aqui no Centro Celso Furtado é significativo. É uma coisa que, às vezes, nem sempre a gente consegue fazer nas nossas próprias universidades. Então, é muito bom poder criar esse ambiente de reflexão em que, se nós pensarmos o que nós ouvimos de todas as mesas, as análises foram diferentes. Longe de haver um consenso, o que houve aqui foi uma multiplicidade de perspectivas dentro de um objetivo. E esse objetivo é muito importante, que é a aposta na integração de uma forma muito além do seu aspecto comercial, mas como uma proposta dos povos, dos estados. A presença do Estado foi muito importante, foi valorizada muito, e a importância de que todos nós nos sintamos atores desse processo de integração. Ele não é uma coisa que a gente está falando do passado, a gente está falando de hoje, e a gente está falando do que pode tentar avançar no nível do Estado, avançar nas universidades, avançar nas nossas redes, avançar no espírito solidário que nos leve a divulgar essas ideias e a continuar o debate em cada um de nós. Muito obrigada.